Sou Andréa Cunha e esse é o Papo Raiz. E hoje eu estou aqui com o nosso multiartista, gestor, militante, sociólogo, Antônio Grassi. Antônio Grassi, que maré é essa que te trouxe aqui para Maricá? Bom, Andréa, prazer falar contigo. Em primeiro lugar, essa maré só chegou a Maricá graças ao esforço de muita gente. E especialmente o seu esforço. O seu trabalho junto à Câmara Municipal foi muito importante para que a gente pudesse ali institucionalizar, né, a nossa Companhia de Cultura e Turismo, que é a Maré. E o que me trouxe aqui, na verdade, foi o desejo e a proposta tentadora do nosso prefeito Quaquá, né? O Quaquá, quando me procurou, ele veio com essa história de criar uma companhia de cultura e turismo. E eu vi logo nele, pelo jeito com que ele descreveu a sua vontade, que a gente tinha encontrado um trilho que, a meu ver, foi uma batalha da minha vida inteira, no sentido da gestão pública na área da cultura, né? Em que a gente sempre lutou para que a cultura fizesse parte do pilar das políticas públicas, dos governos e todas as esferas, seja municipal, estadual, federal. Eu passei pelo governo federal, fui presidente da Funarte, passei pela gestão estadual, fui secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, na gestão da Benedita da Silva. Depois fui dirigir o Inhotim por 10 anos e é a minha primeira experiência numa gestão municipal. Eu nunca tinha passado pela gestão municipal e realmente é uma lição, é uma aula, É verdade. É uma surpresa, porque o dia a dia, o cotidiano da gestão municipal, você sabe bem disso, é um cotidiano muito diferente. A gente está no dia a dia, está no passeio, está no esgoto, na iluminação, né? É quase que assim o cotidiano de um grande condomínio, né? Digamos assim. O prefeito é como se fosse um big síndico dessa história. E assim, o Quaquá, ele me impressionou muito quando ele me convidou. E foi um convite que foi tentador e foi irresistível para mim, para dar prosseguimento à militância que eu sempre tive na área da cultura, né? Quando ele colocou tudo que ele queria fazer, Sim, me mostrando que ele realmente enxergava a cultura e o turismo como parte do desenvolvimento da cidade, né? E isso é que me impulsionou para vir para cá, porque eu enxergo, André, que a Maré, ela faz parte de um conjunto de ações que não abre mão do social. Então, eu enxergo que o Tarifa Zero, a moeda social, os projetos da saúde, Hospital Che Guevara, os projetos da educação, a Maré é como se fosse um segmento disso. Eu não enxergo a cultura como deslocada do desenvolvimento. Justamente. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E o que mais me tentou mesmo na proposta do Quaquá foi quando ele falou das utopias. E ele repetiu isso muitas vezes, da cidade das utopias. Eu falei, pô, a utopia é sempre uma coisa desafiadora, né? é verdade. Muito bom, muito bom. Qual a importância para a cidade, né, culturalmente falando, a Maré, o que muda, né, quando estabelece a Maré na cidade? E qual é a relação da Maré transversalizando com outras secretarias e com os artistas locais? É muito importante isso que você está me falando, porque, na verdade, o grande desafio nosso, a Maré não veio para eliminar a Secretaria de Cultura e nem de Turismo. Pelo Perfeito. contrário, nós viemos para ser uma extensão, né? Digamos que nós teremos o braço executivo de várias políticas que são inerentes à ação da Secretaria de Cultura e de Turismo, que são imprescindíveis para a cidade. Então, a gente aparece nesse contexto. Portanto, uma integração com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Turismo, são imprescindíveis para que a gente possa ter o desenvolvimento do que a gente quer fazer na Maré, né? A Secretaria de Cultura ela tem atribuições, né, André, que são muito específicas dela, né? Sim. Tanto hoje a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc... São os editais, né? Os editais, a Conferência Municipal de Cultura, né? Que está dentro do Sistema Nacional de Cultura. Então, tudo isso é muito importante a gente saber exatamente qual é o papel de cada um dentro desse contexto, né? A Maré, na verdade, ela vem também ampliando essas questões no sentido de que ela abre possibilidades que, às vezes, a Secretaria não tem.
como, por exemplo, captar recursos, né? Justamente. Como receber patrocínios, que a Secretaria não pode, Justamente. e que a Maré pode. A Maré pode ser proponente tanto da Lei Rouanet... Tem uma celeridade maior, né? Talvez esse braço executivo ele aconteça de uma maneira mais vigorosa se a gente tem uma instituição como é a Maré. Eu digo assim, quando eu era secretário de Cultura no estado do Rio, para mim o meu maior desejo é que existisse uma Maré, existisse uma empresa ou uma companhia que fizesse uma atuação que desse conta de executar os projetos que a Secretaria às vezes não tem perna, burocraticamente não dá conta, né? Justamente. Então isso é uma questão muito importante para a gente, né? E a gente percebe mesmo, porque eu já fui secretária de Cultura. Sim. E a burocracia, ela emperra mais. Ela trava, ela né? trava. O que você precisa. E uma autarquia, uma empresa, um instituto, uma fundação tem uma celeridade maior, né? É mais acelerado, vamos dizer assim, porque você pode fazer sua própria procuradoria, sua controladoria, seu próprio processo licitatório, então tudo facilita, né? E a cultura não pode esperar, né, Graça? Exatamente. Ela não pode esperar, ela é rápida. A nossa batalha foi sempre essa, né? De colocar a cultura como protagonista e não como coadjuvante. Justamente. E para isso a gente precisa de ter mecanismos, né? Verdade. Que façam isso. Então eu acho que a Maré veio para engrossar o caldo da cultura. Eu fico muito contente, porque eu sinto que o prefeito Quaquá tem muita confiança nesse trabalho, né? Quando o prefeito me convidou para dividir com ele um gabinete lá no Espraiado, né? Eu falei, poxa, uma oportunidade, claro, é um sinal muito concreto e muito importante de que o prefeito vê a importância da cultura e do turismo fazendo parte do seu próprio gabinete, né? Ele quer estar junto. Ele quer, ele é um quer amante opinar, da cultura. Ele gosta e ele gosta é uma sorte ter um prefeito como o Quaquá nesse âmbito da cultura e do turismo, porque a gente sabe que para ele é prioridade, não é só o enfeite do bolo, como a gente sempre falou, né? Sim, perfeito. Nós queremos ser o recheio do bolo, não só o enfeite, né? Uma pergunta que, né, que todos nós, né? Pergunta que não quer calar. Que não quer calar. Projetos presente da Maré e futuro. Pois é, a gente está muito preocupado agora nesse momento que consolidamos a nossa companhia de cultura e turismo, né? A gente está muito agora voltado, focado nessas entregas que a gente acha que são muito importantes para chegar também e responder ao anseio dos artistas, da cidade, da comunidade cultural, né? Nós temos elencados vários projetos, né? Alguns deles. O Mirante do Caju, que o prefeito resolveu chamar de Mirante das Utopias. A gente quer finalizar aquele projeto do Mirante, já instalando ali uma galeria de arte grande que vai ficar ali dentro. Uma parte voltada para a venda de produtos, como da Amar, né? Dos produtos locais e tudo isso. Ter ali um bistrô onde a pessoa possa ver o pôr do sol, onde a gente possa ter encontros, tanto musicais como poéticos, porque lá tem um anfiteatro maravilhoso. É um dos lugares mais incríveis do mundo para mim, porque é uma vista sensacional e tem um anfiteatro lindo que dá para fazer muitos projetos. Então tem ali o nosso Mirante do Caju, a Casa Colasso, nós já estamos restaurando e será a sede da nossa Maré. A previsão é de entrega agora em abril e amanhã mesmo eu estou indo lá para a gente dar uma finalização no projeto da Casa Colasso. Nós temos uma proposta também de botar para funcionar esse mercado, o mercado do Ao lado do CIEP. Ao lado do CIEP, ali ao lado da rodoviária. Aquele mercado é um sonho de consumo para a gente. Sempre que eu vinha para cá, eu ficava imaginando que ali poderia ser um grande mercado cultural que juntasse gastronomia com atrações musicais, culturais, né? Artesanato e alimentos, né? Com a Mar também. E a gente e os produtores locais, fazer uma feira de produtores locais, que lá é gerenciado pela Secretaria de Agricultura. Estive lá hoje até com o nosso Vaguinho, dando uma olhada nisso. Então esse é um dos projetos também que a gente tem ali. Nosso projeto também do Caminho das Artes, que junta ali a Casa Darcy Ribeiro, onde a gente tem um projeto de fazer um auditório nos fundos, o auditório Darcy Ribeiro, né? E junto da Casa Darcy Ribeiro nós temos a Casa da Bete Carvalho, a Praça das Utopias e a Casa da Maísa.
a Casa Bete Carvalho, a um Casa da corredor Maísa, cultural. fazer ali um caminho cultural. das artes que a gente acha que ali dá uma liga de criar naquela orla ali do Cordeirinho, da Praia do Cordeirinho, fazer ali um que seja esse caminho das artes que a gente chama, é quase que um planejamento urbano daquela orla, que é o primeiro museu pé na areia do mundo. É o Museu da Serra Ribeiro, que já está funcionando. Né? Justamente. Então, a gente quer fazer ali a Casa da Bete Carvalho, a Casa da Maísa, já estamos com os projetos e o conteúdo das casas já prontos. Sim. A Praça das Utopias, que é um lugar incrível para acesso da população, a praia, né, que dá essa estrutura das pessoas irem ali para a praia. A gente está concluindo também essa obra, então isso são entregas já imediatas. Que a gente pretende fazer, né? E eu não gosto de fazer muita promessa em relação à obra, porque todas as vezes que eu prometi alguma coisa de data em relação à obra, eu dancei. Nunca dá certo, entendeu? Você fala, essa obra está pronta daqui a 2 meses, aí leva um ano. Não. Então, mas no nosso caso, eu estou aqui elencando aquelas que eu asseguro que nós teremos aí no ano que vem funcionando. Sim, né? Perfeito. Então, essas são projetos nesse sentido. Nós temos um grande projeto junto ao BRICS. Quaquá, o nosso prefeito, ele é o presidente da Associação dos Municípios do BRICS. Justamente. Isso nasceu naquele encontro dos BRICS que aconteceu aqui. Então, a gente teve algumas ideias. 2 delas que eu já posso elencar para vocês. Uma delas é a Orquestra dos BRICS. São 21 países parceiros do BRICS. Se a gente pegar 2 músicos de cada país, nós temos uma orquestra de 42 pessoas que se juntam virtualmente e depois fazem um grande concerto virtual para depois fazer um concerto presencial. Sim. Que a gente pretende fazer lá no Mirante das Utopias. Muito bom. Com essa orquestra dos BRICS. Fantástico, fantástico. Essa é uma ideia. A outra ideia que veio do nosso prefeito Quaquá é como se fosse um guia Michelin dos BRICS, que a gente fizesse um guia turístico e gastronômico dos países do BRICS. A gente já está começando a trabalhar nisso, a Maré já está saindo na frente para esse trabalho. Fantástico. É muito legal. Maravilhoso. Estamos muito animados. Muito bom. Ótimo. Grace, foram muitas novelas, minisséries, seriados, cinema, televisão, enfim. Peças de teatro. Peças de teatro. Tem uma mais importante ou que você acha mais interessante, que o povo gostou mais? Alguma atuação sua? Diz aí pra gente. Eu tive muita experiência assim. Eu comecei minha carreira no teatro, né? E eu sou de uma geração que tinha uma formação muito política. Na época que eu comecei a fazer teatro, a gente fazia teatro impulsionado para ser um instrumento contra a ditadura militar naquela época, né? Então, isso condicionou muito a minha geração a uma visão política, graças a Deus, muito sólida, de luta pela democracia, tudo isso. Mas nos colocou muito com um pé atrás em relação à televisão. Nós achávamos os atores de televisão meio superficiais. Entendi. Então, nós não dávamos muita bola para a televisão. A minha geração foi formada no teatro tendo aversão à televisão. Eu jurava que nunca ia fazer televisão na minha vida. E aí, passou o tempo, eu fui vendo que existia um preconceito da nossa parte que era injustificável, porque a primeira vez que eu vi a Fernanda Montenegro e o Paulo Autran, que eram 2 grandes nomes do teatro brasileiro, um jogando torta na cara do outro numa novela, eu falei, bom, se o Paulo e a Fernanda estão fazendo, então por que tudo isso é possível? E a gente tiramos esse preconceito, né? E eu acho que era um preconceito mesmo, inclusive ingênuo, porque a gente viu que a televisão não só era muito importante como ferramenta, como veículo, né, de comunicação e artística, como a televisão colaborou muito em vários sentidos, para internacionalizar o nome do Brasil. Justamente. Através das novelas, né? E eu vivenciei isso, tendo a experiência de ser reconhecido no mundo inteiro através do trabalho que a gente faz no Brasil, né? De ver quanto que a força da televisão como expressão artística também é importante. E reconhecendo isso, eu comecei a me aprimorar os meus conceitos, né? Foi quando eu vim trabalhar na televisão, no Rio de Janeiro, já depois de uma carreira muito longa no teatro. Muito então foi de onde eu comecei
a trabalhar. E aí as experiências na televisão foram inúmeras, né? Fiz muitas novelas, séries e, enfim, a gente teve um trabalho grande aí, cada vez mais olhando a televisão com o interesse que a gente via como um veículo muito importante. Né? E o teatro é a base de tudo, né? E o teatro é a base de tudo. Justamente. Mas a televisão, a gente teve que vencer um preconceito idiota que a gente tinha Entendi. em relação a ela, né? Como se ela não fosse tão importante, que na verdade a gente viu que... Mas ela projeta também, né? a força dela em todos os sentidos, não só em relação ao público, como também ao aprimoramento dos artistas, né? Do trabalho artístico mesmo. A gente vê trabalhos extraordinários na televisão, né? Pessoas que desenvolvem um trabalho na televisão fantástico, que o público não veria se não fosse ali naquele veículo, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, o povo adora isso. Fofocas, bastidores. Fala aí pra gente aí algo dos bastidores. O povo adora isso, né? Porque tinha até um programa, Video Show, que é um programa que fazia sucesso, porque mostrava as falhas dos bastidores, as coisas. Sim. O público adora essa fofoca e a gente detesta. Mas a gente tem sempre muito caso de bastidor, né? Mais recente, assim, que eu estava fazendo essa minissérie Bom Dia, Verônica, e um dia a gente fazendo uma cena onde a câmera ficava no alto de um edifício e eu era sequestrado, era o último capítulo da série, e aí o Du Moscovitz, que fazia o personagem que me sequestrava, o Du veio com um carro e eles lá rodando. Aí ele abriu o porta-mala do carro e aí apontou, entra. Eu olhei o porta-mala do carro e falei, não vou entrar, não. E virei para a câmera e falei assim, eu não vou entrar nessa merda de jeito. Olha o meu tamanho e olha o tamanho do porta-mala do carro. Ai, e aí isso parou a gravação, fizemos uma discussão enorme como resolver o problema e resolvemos da maneira mais fácil, que era tirar o banco do carro para que eu pudesse entrar. Sim. Porque eu não vou ficar preso dentro do porta-mala, até porque é uma paranoia minha ficar preso dentro de um lugar sem conseguir sair, né? E aí foi isso. E no final a gente acaba rindo muito, né, das coisas. E tem várias coisas assim. Tem muitas vezes o que acontece é que o microfone de lapela te coloca o microfone quando você chega para gravar, né, seja uma novela, uma cena, e a gente esquece que está com o microfone, né? E muitas vezes eu meti o pau no diretor com o microfone ligado e ele ouvindo. Literalmente. E às vezes eu vi uma risada. Aí o cara vai dizer, tá ligado? Você tá ouvindo tudo. E aí isso já aconteceu comigo algumas vezes. Muito bom, gente. Eu acho que o microfone de lapela não esse aqui que é controle remoto, esse que a gente está usando aqui. Sim. Mas o microfone normalmente que a gente usa é aquele que tem aquela bateria, que você fica com aquela bunda de tanajura, que põe aquela caixinha atrás. Eu acho aquilo um horror. Eu acho que aquilo parece... Eu sempre brinco no cinema que aquilo parece dentista. Porque dentista é uma coisa que não evolui. Por exemplo, o cara arrancar seu dente com um alicate, suando, fazendo aquela força. Às vezes é uma dentista frágil, que tem até nem tanta força. Você vê a mulher se contorcendo para arrancar um dente. A extração de dente é uma coisa primitiva, que parece Parque dos Dinossauros. Ai, nem me fale que eu tenho que arrancar um aqui, eu tô protelando. E a extração de dente, a meu ver, parece com microfone de lapela. Por que não existe uma tecnologia de não precisar de microfone? É verdade. Tem Bluetooth, tem coisa virtual, né? Tantas tecnologias aí, né? Tem que botar esse microfone aí. Não, esse aqui parece tranquilo. Mas ele aparece, tem uma coisinha aqui. Esse aqui mas aquele que você fica com a bunda fechada, aquele da caixinha... Que parece uma bunda de tanajura. Aquilo aí não dá certo, né? Não, pelo amor de Deus. Bom, ainda falando da sua carreira, um trabalho que te marcou na TV. Olha, na TV eu fiz vários trabalhos assim que marcaram de maneiras distintas, né? Claro que a primeira novela que eu fiz de grande sucesso foi O Salvador da Pátria. Sim, vi ela toda. Mas era uma época que a televisão dava 80%, 90% de audiência. Era uma coisa que parava o Brasil, impressionante. Né? Então, aquela novela foi uma novela importante, por ser uma das primeiras que eu fiz.
Mas também é desafiador, né? Porque eu era muito inseguro, não dominava muito o veículo, tudo aquilo, né? A novela Mandala foi uma novela que fez muito sucesso também naquela época. Muito mesmo. Mais ou menos similar ali ao tempo, né? Depois, alguns trabalhos que eu gosto muito assim de ter feito. O Engraçadinha, que é a minissérie baseada na obra do Nelson Rodrigues. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer porque eu tinha feito muito sucesso no teatro com O Beijo no Asfalto, fazendo um personagem que era o repórter Amado Ribeiro, que aparece no Engraçadinha. É o mesmo personagem em outra situação. Perfeito. E aí o Carlos Manga me convidou para fazer o mesmo personagem, o Amado Ribeiro, no Engraçadinha. E foi incrível fazer um personagem no teatro e depois na televisão, né? De tanto sucesso que foi, né? Uma experiência muito incrível. O Bom Dia, Verônica foi um trabalho que também foi muito legal, mais recente, que teve uma repercussão internacional grande, né? Que é a Netflix, foi lançado em 150 países. Então, perfeito. É uma coisa que dá uma outra dimensão bem diferente. E tem algumas novelas que repetem muito, né? Chocolate com Pimenta é uma novela que passa muitas vezes. Direto. Vale a pena ver de novo. Justamente. Passa nesses canais Viva, repete muito ali, né? Sim, então, a gente... Algumas coisas assim ficam... Mas eu acho que cada coisa tem a sua hora e tem o seu tempo, né? O cinema, por exemplo. Pois é, o cinema eu fiz... Talvez a maior repercussão foi o Carandiru, né? Eu fiz o Carandiru com o Babenco, aí fiz... logo depois do Carandiru, tinha um filme que hoje está na Netflix, que é um filme bem baixo orçamento, que eu adoro, que eu fiz era bem quadrinho, com o Stepan Arcesian, com a Monique Alfradique, que chama Virando a Mesa. Está no Netflix. E ele me surpreendeu. Eu quero ver, não vi ainda, quero ver. Eu olhei e falei, pô, esse filme é legal. Eu quero ver. E gostei de ter feito, depois de ver. Que legal. E quando eu estava fazendo, eu não sabia que ele era legal. Depois que eu vi, que você viu, né? Eu falei, pô, esse filme é bacana, um filme que é legal, de um diretor novo, assim, era meio que a estreia dele no cinema, ele era montador de televisão. Tá na Netflix? Tá na Netflix, Virando a Mesa. Eu vou ver. É, muito legal também. Com certeza. Tem muita coisa aí, a gente vai às vezes esquecendo. Uma vez eu fui um programa do Silvio Santos, e o Silvio Santos estava fazendo uma novela, o Silvio Santos ficou me perguntando qual era o nome do personagem que eu fazia na novela. E eu não lembrava. E ele começou a querer aproveitar daquilo. Dizer, pô, mas você não sabe o nome do seu personagem. E eu dizendo assim, não, o personagem faz isso, faz aquilo. E ele dizia, não, eu quero saber o nome, porque ele sacou que eu não lembrava. Sim. E a gente às vezes não lembra mesmo. Claro. Acaba um trabalho... Nossa, imagina. Pois é. Uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, você... Essa que eu estava falando do Engraçadinha era o personagem do Amado Ribeiro, que eu fiz no teatro, O Beijo no Asfalto, com o Zé de Abreu. Zé de Abreu fazia o Arandir, que era o personagem central da história, e eu fazia o repórter. Era um elenco incrível, tinha André Beltrão, a José Polessa, Eliane Jardine. Grandes atrizes e atores. Na Eliane eu fiz O Amigo da Onça, que foi um outro trabalho no teatro, que eu gostei muito de fazer, direção do Paulo Betti, que foi um dos grandes trabalhos que a gente fez no teatro brasileiro. Foi O Amigo da Onça, dirigido pelo Paulo Betti, com André Beltrão, Eliane Jardine, Cristina Pereira, eu, Chiquinho Brandão, fazendo O Amigo da Onça, Sérgio Mamberti, Marcos Breda, Rafael Pontes. Era um elenco muito incrível. Fizemos Rio, São Paulo e ainda demos uma viajada por aí. Maravilha. Eu ia te perguntar do teatro. Você já está pautando aí o teatro. Teatro, quiser continuar no teatro, importante. Foi um grande barato da nossa vida, porque a partir do Amigo da Onça, a gente criou meio que um grupo, assim. Aí, a partir dali, a gente criou a Casa da Gávea, lá no Rio de Janeiro, que era um projeto incrível, de um espaço cultural para debater as coisas, para ter ciclo de encontros, né, de seminários. Quem inaugurou a Casa da Gávea foi o Antônio Cândido, para você ter uma ideia. Nossa. Depois teve Marilena Chauí, teve várias conversas ali, passou Werner Herzog, passaram pessoas assim, incríveis, né? Então, na área do teatro também, o Amigo da Onça impulsionou essa coisa da Casa da Gávea, que foi também o que me deu um certo alicerce para vir a ser gestor cultural, como eu fui ser depois, né? Sim. Tanto com trabalho na Secretaria de Cultura,
na presidência do Teatro Municipal e depois na presidência do Inhotim, que eu fiquei 10 anos como presidente lá, que é o maior museu a céu aberto do mundo, né? Muito bom. E por lá eu Fantástico, passei... uma referência. Uma referência. Uma referência. Porque a minha experiência com o Inhotim foi incrível para a minha vida. Fiquei 10 anos trabalhando lá. E carrego muito dessa experiência. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque essa experiência vem também para Maricá com você, né? Junto na gestão Maré. E, na verdade, assim, depois da minha carreira artística, de ter sido secretário de Cultura do Estado, ser presidente da Funarte, do Ministério da Cultura, ter feito muitos projetos internacionais, eu fui comissário do Ano do Brasil em Portugal, fiz o Ano do Brasil na França, fiz a Europalha na Bélgica, fiz a programação cultural da Feira de Frankfurt, quando o Brasil foi homenageado. Então, enfim, eu vinha de uma experiência muito grande, né, da experiência do Inhotim durante 10 anos, né? E eu achava que já estava bom. Na minha cabeça já estava resolvido. Aí aparece quem? Aí apareceu Quaquá e Maricá, né? Agora eu vou te presentear com uma pasta maravilhosa de bacalhau da agricultura familiar. Produtos da terra. E aqui também tem uma mostarda maravilhosa, caseiríssima, artesanal, produtos da terra, da nossa agricultura familiar aqui de Maricá. Olha que coisa boa, gente. Maravilha, que olha que cidade maravilhosa. Temos agricultura familiar, temos os nossos artesãos. Está aqui no papo agradável com você e ainda vou Ai, que beleza. Com esses produtos aqui. Estou aqui com vários produtos aqui da Amar. Olha que coisa linda. Tem banana desidratada. Só Maricá para ter essa pluralidade, né? Porque tudo é cultura aí. Tudo é cultura. Meu amigo Antônio Grassi, fechando esse papo raiz, eu faço uma pergunta para você. Um lugar em Maricá. A grande surpresa para mim de Maricá é a diversidade de lugares. É uma cidade tão grande. É verdade. Com locações pluralidade, tão diferentes. Né? Então você tem aqui em Maricá uma zona rural, uma área de fazenda, montanha, lagoa, praia, cachoeira. Centro histórico, cachoeira. Você tem tudo aqui em Maricá. Tudo. Parece cenários de várias produções diferentes. Por isso que o projeto que a gente não falou, da Film Commission, é muito importante. Justamente. Trazer as produções internacionais. Temos um cenário natural, né? Tem cenários incríveis. Temos um cenário natural, é verdade. Por isso que eu respondi a pergunta, lugar em Maricá, assim, eu tenho a Orla de Araçatiba, é incrível. Eu adoro os Eu amo, né? Eu moro lá. Você mora em Araçatiba? Moro na frente da lagoa. Eu moro em Ubatiba, que é um lugar Meu filho mora em Ubatiba. Lindo. Incrível. Lindo. Aí você falou um lugar, eu vou te falar um lugar então. Então vamos lá. Casa Darcy Ribeiro. Garoto. Eu acho a Casa Darcy Ribeiro sensacional. E entendo que o Darcy Ribeiro, porque o Darcy Ribeiro escolheu aquele lugar. E que a arquitetura do Oscar Niemeyer, né? Do Niemeyer. E ao mesmo tempo você consegue entender por que o Darcy escolheu aquele lugar para terminar a sua vida. Para escrever um livro fantástico. Você entende por que a Beth Carvalho veio para cá. Por que o João Saldanha veio para cá? Por que a Maísa veio morar aqui? A Casa Darcy Ribeiro é um lugar imperdível. É incrível aquilo ali, é incrível. Porque é um museu incrível, por ser também... Dá vontade de chorar. Museu pé na areia, né? É o único museu pé na areia do mundo, como eu estava falando antes. E ele tem uma coisa incrível, porque ele é um museu que não é de objetos. Não. Ele é do pensamento. Ele é do pensamento. Então você vai ter ali o pensamento do Darcy. Justamente. Você vai ter até rap, trap. Você tem a cidade de Maricá participando culturalmente. Isso é muito bacana. É um projeto do Gringo Cardia que eu acho espetacular. Eu também acho excelente. Fantástico, fantástico. Que bom que então eu respondi o meu lugar de Maricá. Um alô pro povo de Maricá. Bom, o povo de Maricá, que é um povo tão simpático, receptivo, né? Receptivo, tão... que recebe tão bem as pessoas, né? O nosso alô é para acreditar que a cidade é uma cidade maravilhosa e que a gente pode transformar aqui numa potência cultural e turística, não só para quem vem de fora, mas principalmente para o maricaense. Eu acho que o foco do nosso trabalho tem que ser o cidadão de Maricá. Perfeito. E o turista, tudo isso é muito importante para a gente, mas tudo isso tem como foco final o cidadão de Maricá, né? E é para o povo de Maricá que a gente está empenhado em trabalhar. Perfeito. Muito bom.
Grace, muito obrigada pela sua presença Eu te aqui agradeço. hoje. Foi maravilhoso conversar com você, saber de tudo sobre a maré, sobre você. Muito obrigada mesmo, tá? Prazer muito grande. Muito. E Prazer sempre te todo agradecendo meu. imensamente pelo seu trabalho também em prol da Obrigada, cultura. estamos juntos. Né? Você tem feito um trabalho incrível. Tamo junto. Tamo junto. Então é isso, minha gente. Papo Raiz com Andréa Cunha. Um grande beijo, um abraço para todas e todas. Beijão. Beijão.